Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. Nós já lemos essa parábola tantas vezes, e talvez alguém pode pensar, mas para que ler de novo? Nós já lemos tantas, né? Alguns livros que falam sobre interpretação bíblica e preparação para sermão, eles falam que para você realmente entender um texto e tirar alguma coisa dele, você tem que ler o texto no mínimo umas 50 vezes. Então, a gente está no nosso estudo bem a menos do que 50, né? Então, dá para ler bastante ainda. Nós vamos terminar esse estudo ou essa semana, nesse estudo, ou no próximo, dependendo de como a coisa caminhar, porque nós já iremos já para o final dela. Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14, diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: O Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: O Senhor me confiou 2 talentos, e eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Vamos orar ao Senhor? Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus, da terra, nosso Deus, nosso Salvador, Deus em quem confiamos e a quem devemos toda a nossa existência, a nossa vida aqui nesse mundo, a nossa eternidade, a quem dependemos e a quem louvamos pela salvação, por sermos resgatados do inferno, por sermos transformados em nova criatura, por sermos adotados como filhos, por sermos recebidos como servos, por sermos selados com o Espírito Santo e por termos a garantia de estarmos contigo por toda a eternidade. Ó Pai, como te exaltamos e te louvamos por isso. Agora nós pedimos, ó Pai, que o Senhor continue manifestando a tua glória neste culto, ó Deus, e que o Senhor venha trabalhar em cada um de nós, para que possamos ser instruídos pelo Senhor, ó Deus,
conforme a sabedoria e o poder da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, a parábola que nós estamos estudando, ela é a parábola, é a história de 3 mordomos que tinham um patrão em comum. Nós já vimos isso. Os 3 eram mordomos, mas nem todos eram servos do seu patrão. Um dos 3 era servo de si mesmo, e nós vimos isso semana passada. Então, a parábola ela se desenvolve na viagem do patrão, desse senhor, para um lugar distante por um tempo indeterminado. E Jesus cria esse pano de fundo para que nós pudéssemos olhar e entender a sua partida e o seu retorno. E quando esse homem, então, parte para essa terra distante, ele distribui a sua riqueza para os seus mordomos, para que eles pudessem continuar o seu trabalho no lugar dele. E durante o período que o Senhor está fora, então, 2 desses mordomos serviram ao seu patrão, enquanto um serviu apenas a si mesmo. E isso é uma ilustração da vida, da nossa vida nessa vida, né? Neste mundo, da vida debaixo do sol, né? Muitos aqui, são servos de si mesmo. É isso que Jesus está mostrando nessa parábola. Muitas das pessoas que vivem nesse mundo são servas de si mesmas, vivem suas vidas para satisfazer a si mesmos. Outros já foram assim no passado, mas por causa da obra do Senhor Jesus Cristo, eles foram transformados em servo de Deus e, a partir de então, vivem as suas vidas para Ele. Isso é uma característica cristã. Todo cristão vive a sua vida para o Senhor, ainda que, por sermos seres caídos, né, termos sido glorificados ainda e a natureza pecaminosa habita em nós, nós vivemos numa batalha espiritual no que tange ao mundo, o diabo e nós mesmos, na nossa luta constante de servir a nós mesmos. Nós constantemente temos nos colocado como deuses de nossa vida, temos nos colocado num altar de adoração e servido a nós mesmos. Isso continua sendo algo que acontece na vida cristã, mas isso não nos define mais. Isso não nos define mais. Nós somos servos do Senhor e vivemos para servi-lo, ainda que não servimos perfeitamente, ainda que temos dificuldade de, na prática, temos apenas um só Senhor, mas nós lutamos contra essa nossa inclinação para a idolatria e para servirmos outros deuses. Mas estamos sendo transformados dia após dia como servos do Senhor. Mas todos nós, salvos, somos servos de Deus. Então, só existem 2 grupos de pessoas no que diz respeito ao tema do nosso estudo, né? Ou você é servo de Deus e, portanto, salvo, ou você é servo de si mesmo. Ou você vive para Deus, ou você vive para si mesmo. Não existe meio termo, não existe em cima do muro, não existe estar em transição, não existe eu me aproximei do Senhor, mas ainda não completei a minha jornada. Ou você é servo do Senhor, ou você serve a si mesmo, ou você tem a sua vida para a glória dele, ou você tem a sua vida para a própria glória. Então, os mordomos dessa parábola, como nós vimos, eles viviam as suas vidas rotineiras, né? 2 servindo ao seu patrão e 1 servindo a si mesmo, ou seja, eles viviam como eram, né? Até que, sem aviso prévio, de maneira inesperada, o Senhor desses mordomos chega, está no versículo 19, que diz assim: depois de muito tempo, e a expressão aqui, muito tempo, era direto, uma expressão direta para os discípulos,
estavam ansiosos por alguma coisa que acontecesse imediatamente, mas ele diz, é muito tempo. Então, depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com ele. Então, de um instante para o outro, né, o Senhor chega e é hora da prestação de contas, é hora do juízo final. Porque assim também será, diz a palavra do Senhor, na nossa vida. Estaremos todos nós vivendo descansadamente. Jesus usa até uma comparação com os dias de Noé, né, quando Noé estava construindo a arca e as pessoas comiam, bebiam e davam-se em casamento e não estavam preocupados com o julgamento divino que viria, né, e de um momento para outro a porta da arca se fecha e a chuva vem e não tem mais oportunidade de salvação, porque o tempo do juízo chegou. Então, é exatamente isso que está acontecendo aqui. Todos estavam vivendo a sua própria vida, né? Os 3 mordomos, toda a humanidade vivendo a sua própria vida, e de um momento para o outro o Senhor vem, é o tempo da prestação de contas, é o tempo do juízo final. E é sobre isso que a gente vai começar a falar hoje, nessa parte final do estudo da nossa parábola, né? O juízo final ou a prestação de contas com o nosso Senhor. Isso já foi tratado em outras parábolas. Então, de certa forma, o que a gente vai ver aqui, em parte já vimos, mas em parte também vai ser vai ter novidade, porque a gente vai adaptar aquilo que a parábola está dizendo. Né? Mas antes, só para a gente começar a entrar no clima, eu queria que você parasse um pouquinho para imaginar como vai ser a vinda do Senhor Jesus. Algum tempo você já parou para imaginar isso? Porque é um exercício mental extraordinário. Quem gosta de filme, eu gosto muito de filme, principalmente filmes apocalípticos, aquelas coisas grandiosas acontecendo, né? E eu sei que o mais fantástico dos filmes não se compara à realidade da volta de Jesus. Não há filme de Hollywood que possa, mesmo de forma pálida, expressar a grandiosidade desse momento. Né? A Bíblia fala que vai ser repentino e que vai ser grandioso. Vai ser de um momento para o outro, nós vamos ouvir um som poderoso no céu. Não um som como a gente conhece. A Bíblia fala sobre som de trombetas, né? Som que de fato vai abalar todo o coração. E nesse mesmo instante em que o som da trombeta soar, é de um instante para o outro, é como um relâmpago que sai do Oriente e se posta no Ocidente, é de uma hora para outra. Né? Nada do que nós conhecemos estará como estava antes. Nada, aquela realidade que nós conhecemos hoje, de um instante para outro, não vai existir mais. Né? A Bíblia fala que os céus e a terra serão desfeitos, não destruídos, mas serão refeitos. Né? Toda a criação será restaurada e aquela vida anterior não vai existir mais. E diante de cada um de nós, diante de você, vai estar um trono. Eu acho que essa visão só vai caber na nossa mente, nos nossos olhos, é porque nesse momento nós já estaremos sido transformados e glorificados. Porque não há, para a mente humana e para o coração humano, conseguir imaginar o trono de Deus. Se você quer ver mais ou menos a ideia do trono de Deus, vai lá em Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, e veja a visão que Ezequiel tem das rodas e rodas dentro de rodas, e o firmamento, e o trono. É uma imagem fantástica, difícil até mesmo de entender. É uma visão do trono de Deus. Ele cai como morto, ele não tem forças quando olha para o trono de Deus, e aquilo foi apenas uma visão. Não foi o trono real. Não foi a presença real do Senhor, sabe?
Então, é uma visão fantástica. Nós veremos o trono do Senhor, e assentado nesse trono está o Senhor. E aí todos os servos do Senhor, os servos verdadeiros, os servos, os falsos servos também, né? Toda a terra estará diante do Senhor para a prestação de contas. Então, uma coisa nós temos certeza, eu e você estaremos lá. Então, por mais fantástico que isso possa ser, na nossa visão hoje, para a nossa mente hoje, isso é real. Por mais extraordinário, por mais assustador, ou por mais empolgante que seja, isto será real. Não dá para fugir daquele dia. Ele vai acontecer. E, na verdade, todo cristão anseia por esse dia. Maranata, vem Senhor Jesus. A Bíblia chama esse dia como um dia de terror, mas chama também como um dia glorioso do Senhor. E será de fato um dia de terror, porque é muito maior do que nós. A natureza humana treme diante da presença do Senhor, certo? Mas será glorioso, porque é o dia da manifestação plena da graça e da ira divina e da justiça divina, onde Deus fará novas todas as coisas. Então, a partir do versículo 19, eu estou falando com um pouco de dificuldade, que eu tive um problema aqui na mandíbula, e eu sei lá, parece que está em saúde do lugar. Mas, a partir do versículo 19 até o final da parábola, esse é o pano de fundo que a parábola está nos apresentando, né? As histórias dos três mordomos seguem duas direções distintas no primeiro momento até o versículo 18. Dois trabalhando para o Senhor, um trabalhando para si mesmo. Mas depois do versículo 19, então, existe um outro cenário, mas o destino desses dois grupos de pessoas continuam distintos. Dois têm um destino, o outro tem outro destino. E eu vou inverter aqui, e ao invés de falar dos dois servos bons e fiéis, nós vamos começar pelo servo infiel, ou pelo falso servo, que foi o tema do nosso último estudo. Então, eu gostaria que os irmãos olhassem para a sua Bíblia e para acompanhar de novo a leitura a partir do versículo 24, que diz assim: chegando por fim, o que tinha recebido um talento, disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. Fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Presta atenção nesse texto e permanece com ele aberto aqui, porque esse é um texto não é tão simples assim, né? Desculpa, o versículo 20 continua dizendo, portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Agora é o texto completo, versículo 24 até o versículo 30. Então, fique com esse texto, esses últimos versículos abertos, que nós vamos pensar um pouquinho a respeito dele, porque ele tem algumas coisas, como eu disse, bastante meio complexas aqui, não é? A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é que esses versículos, esses 7 versículos, eles estão divididos em 3 momentos distintos. No primeiro momento, versículo 24 e 25,
Segundo momento, versículo 26 e 30. Terceiro momento, versículo 28. Eu vou repetir, eu estou lesado. Primeiro momento, versículo 24 e 25. Segundo momento, versículo 26 e 27. Terceiro momento, versículo 28 a 30. Agora sim. Então, o primeiro momento é o versículo 24 e 25. É quando o mordomo tenta se mostrar justo para o seu senhor. O senhor chega e a primeira coisa que acontece é esse mordomo infiel tentando se justificar. Ele chega cheio de justiça própria, tentando se justificar. E o argumento que ele usa nesses versículos é um argumento extremamente malicioso. Alguém consegue compreender aqui o que esse servo está tentando fazer com as palavras dele nesse versículo 24 e 25? Se você quiser ler de novo, você pode ler. Qual que é o argumento dele aqui? O que ele está tentando fazer para se justificar? Porque, hora nenhuma, ele chega arrependido e confessando o seu pecado. Né? Você pode perceber, na cabeça dele, ele não errou, ele não fez nada de errado. Então, ele começa com um primeiro discurso, querendo se justificar. E qual é o argumento dele? O que ele está tentando fazer? Daniel, pode falar. Pastor, aqui ele está tentando inverter a situação, né? Porque ele fez ele cometeu o erro e ele está tentando justificar, tentando virar a situação, colocando o seu senhor como ruim da história. Na verdade, quem foi o negligente, o preguiçoso, foi ele. Então, para tentar justificar o erro que ele cometeu, ele está tentando jogar para cima do patrão dele como se fosse o ruim. Isso, alguém mais? Eu acho que ele está... Pode falar, Liz. Não, acho que ele está tentando justificar a falta dele, falando que o senhor dele é injusto. Porque se o senhor dele foi injusto, então qualquer coisa que eu fizer, não tem problema, você é injusto mesmo. Então não tem por que reclamar de mim, que eu não faço o que você esperaria. Isso. Alguém mais? É justamente o que os irmãos falaram. Ele tenta inverter a situação para se fazer justo. A primeira coisa que ele diz é: o Senhor é severo e colhe onde não plantou. Uma pessoa severa que colhe onde não plantou, ele é cruel e desonesto. Porque a ideia de severo aqui é dessa pessoa que não tem, é desse patrão que não tem nada de graça no seu coração, né? É uma pessoa extremamente cruel, que trata os seus empregados com extrema crueldade, com extrema maldade, né? E aquele que colhe onde não plantou, ele colhe onde o outro plantou, né? Então ele é um ladrão. Mas o argumento dele não é apenas acusar o Senhor de injustiça. Ele diz o seguinte: então, porque o Senhor é severo e colhe onde não plantou, eu tive medo de você. Então, foi o Senhor que causou isso em mim. Por causa da crueldade, da sua crueldade e injustiça, eu não pude fazer um trabalho melhor. É isso que ele está dizendo. Certo? Por causa da sua crueldade, eu quis proteger o seu patrimônio. Eu não ousei arriscar negociá-lo com medo de perder, porque se eu tivesse perdido o que você me deu, eu seria terrivelmente castigado. É isso que ele está dizendo, a culpa é sua. Porque o Senhor é muito severo e cruel, eu não pude dar o meu melhor, fazer melhor do que isso. Então, o que eu fiz por causa da sua severidade? Eu protegi aquilo que era seu. Então, o argumento que ele está usando é: eu sou bom porque o Senhor é mau. O Senhor é mau e eu sou bom. Por causa da tua maldade, eu fiz o que era certo. É isso que ele está dizendo. Então, ele apresenta, depois de tentar se justificar, ele apresenta o fruto da sua, entre aspas, da sua competência. Ele diz: olha, tudo que é seu está intacto. Eu devolvo o que recebi. Eu fui competente em proteger aquilo que era seu para não perder. Eu fiz o melhor que poderia fazer nessas circunstâncias. Então, em outras palavras,
esse servo infiel, ao invés de se arrepender e reconhecer que tinha sido infiel, ele diz: eu fui justo e competente, mereço a sua recompensa. Não perdi nada que você tinha. Né? Antes da gente continuar, a gente tem que entender que essa é a tentativa de todo homem perante Deus. Todos nós temos a tendência da nossa natureza de nos ver justos diante do Senhor. Isso vem desde Adão. Quando Adão peca contra o Senhor e o Senhor vai ter com Adão, ele, na sua consciência, ele sabia que havia pecado, porque ele se esconde do Senhor. Mas quando o Senhor vai falar com ele, ao invés de dizer: Senhor, eu pequei porque comi do fruto que não deveria ter comido, não governei a mulher que o Senhor me deu como esposa, ele disse: eu comi porque a mulher que o Senhor me deu, que o Senhor me concedeu, me deu do fruto. Ele está fazendo a mesma coisa que o servo da parábola fez. A culpa foi do Senhor. O Senhor me deu a mulher. E ela me deu o fruto. Se o Senhor não me desse a mulher, o fruto não estaria na minha mão. Então, a culpa é sua, eu fui justo. Então, desde aquela época, e quando o Senhor foi conversar com Eva, ela culpou a serpente. A serpente, logicamente, que o Senhor havia criado. Então, desde aquela época, nós sempre tentamos fugir das consequências dos nossos pecados. Pode ter certeza, queridos, que nenhum de nós tem uma compreensão, uma autocompreensão dos seus próprios pecados. Nós não conseguimos nos enxergar conforme o Senhor nos enxerga. Todos nós, sem exceção, temos uma visão inflada de nós mesmos. Nós não nos consideramos tão pecador quanto somos. O pecador sem Cristo, ele não consegue ter essa visão de maneira alguma. É por isso que, geralmente, quando a gente conversa com as pessoas a respeito de pecado, as pessoas que não são servas do Senhor, eles têm dificuldade de entender de fato. Alguns vão dizer: não, eu não sou tão ruim assim. Porque eu faço bem, eu tenho minhas falhas, mas eu não roubo, não mato, não furto, não faço isso, não faço aquilo outro. Os meus pecados são só pecadinhos. Certo? E eu não mereço ir para o inferno, porque se for pesar o que eu faço de bom e de ruim, o que eu faço de bom é mais, então eu não mereço. Esse é o pensamento da maioria. E mesmo aqueles que não pensam exatamente assim, e que dizem: não, eu sou muito ruim, e eu não faço quase nada de bom, ainda assim eles veem os seus pecados apenas como falhas, e não como uma agressão à santidade de Deus. Uma rebelião contra o governo do soberano. Certo? E mesmo nós, que nos convertemos, que só reconhecemos o nosso pecado porque o Espírito Santo nos levou a isso, ainda assim, apesar do Espírito Santo trabalhar em nós e nos levar ao arrependimento, nenhum de nós ainda consegue ter a visão clara do nosso pecado. Nós não choramos pelo nosso pecado com a intensidade, com a gravidade que choraríamos se tivéssemos a visão que o Senhor tem de nós mesmos. Então, a nossa visão do pecado é limitada. Então, desde aquele tempo de Adão, nós tentamos justificar, ou buscamos os nossos meios para nos justificar diante de Deus. E é interessante como isso é comum dentro da igreja. Quando a gente precisa, está passando por uma dificuldade e está precisando mais na nossa consciência, mais da intervenção divina, a tendência de todo cristão é buscar mais a Deus.
Como se pensássemos, olha, eu preciso fazer mais para ser visto de uma maneira melhor pelo Senhor, para que Ele possa gostar mais de mim, para que eu possa ter mais comunhão com Ele, e assim Ele me responda às orações. Nós temos ainda, mesmo convertidos, essa tendência de buscar pelo menos que um tanto da nossa justiça e apresentá-la diante do Senhor como alguém que merece ser ouvido, como alguém que merece ser atendido. E se nós, que somos cristãos, fomos regenerados, estamos sendo santificados, que somos habitação do Espírito Santo, ainda assim temos essa tendência de nos auto-justificar, quanto mais aquele que não conhece a Cristo. Então, a resposta desse servo infiel é a resposta que qualquer pessoa daria. Não, eu fiz o meu melhor. O Senhor é severo. O Senhor é injusto. Então, eu não poderia perder o que o Senhor tem. Então, eu fiz o meu melhor. Devido a essa situação, olha, enterrei o dinheiro, protegi o dinheiro, ele está aqui. E esse foi o primeiro momento, a primeira cena. Quando esse homem, esse servo, então, chega diante do seu Senhor, tentando justificar os seus atos e justificar a si mesmo, se mostrando até mesmo digno de receber uma recompensa porque não perdeu nenhum dos seus bens. O segundo momento é o versículo 25 a 27, que é a resposta que o Senhor dá ao seu mordomo, ao seu administrador. E a pergunta é, será que o argumento dele funcionou? E a gente sabe que claramente não funcionou. Olha como... alguém leia para mim o início do versículo 26, como que começa a resposta desse Senhor? Início do versículo 26. Alguém leia para mim? Respondendo, porém, seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Amém. Ele começa chamando o seu servo de mau e preguiçoso, ou mau e negligente. No versículo 30, ele o chama de inútil. O que o Senhor está fazendo com isso? Esse homem chega cheio de justiça própria. E a primeira coisa que o Senhor dele faz é desmascarar a mentira sobre a justiça do mordomo. Você não é bom. Você é mau. A palavra significa você tem um caráter ruim. Você é moralmente condenável. Essa palavra é a mesma palavra usada para maligno. Ou seja, existe uma ligação entre você, entre o seu caráter, entre aquilo que te define, com aquilo que define o próprio maligno. É isso que ele está dizendo. Você está pagando de santo aqui, está se mostrando como um homem justo, mas você é mau. Você é negligente. Você não se dispôs para me servir, apesar de ter dito que fez isso. Falta a você amor ao seu Senhor, para que você possa, de fato, me servir. E como eu disse no versículo 30, ele o chama de inútil, a ideia de infrutífero, aquele cujo trabalho foi estéril. Ou seja, você não me apresentou nada. Aí, depois dessa introdução, ele destrói o argumento desse servo infiel. Você pode perceber que no final do versículo 26 tem um ponto de interrogação. Você pode olhar aqui na sua versão, provavelmente tem um ponto de interrogação no final do versículo 26. O versículo 26 termina com um ponto de interrogação. O texto é meio que irônico, existe uma ironia do Senhor aqui. Ele está dizendo o seguinte: você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? É isso que você sabe a respeito de mim? É isso que você pensa de fato a respeito de mim? Então, se fosse assim, você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu.
Então, em outras palavras, o que o Senhor está dizendo é, se você realmente acreditasse nisso que você está dizendo, você teria aplicado o meu dinheiro e isso teria rendido juros. Então, você não fez isso porque você acreditava que eu era mau, você fez isso porque era negligente, porque você era mau, porque você não tem caráter. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com você. E aí o que nós percebemos é que, diante da verdade, todo argumento humano se revela nulo, ineficaz, vazio e mentiroso. É assim toda tentativa humana de tentar justificar a si mesmo. A nossa justiça própria nunca justificará ou nos justificará no juízo final. Não vai funcionar. Qualquer argumento que a gente puder levantar diante da verdade será um argumento vazio. Qualquer justificativa diante da verdade será um argumento vazio. Qualquer obras e qualquer frutos e qualquer méritos vai deixar de existir diante da própria verdade, da única verdade, da plenitude da verdade, que é o próprio Senhor. Todo aquilo que é escuro e que é trevas, que é escondido na nossa vida, será totalmente dissipado pela luz do Senhor naquele julgamento. Então, não há argumento e não há justificativa que sobreviva ao julgamento final. E isso é principalmente porque o padrão de justiça aceita por Deus é a própria justiça de Deus. Ele não aceita nenhuma outra justiça que não seja segundo o padrão dele próprio, porque ele é a justiça. E é este o padrão que nós deveríamos viver. E é somente essa justiça que poderíamos apresentar a Ele. A única maneira de nos justificar diante do Senhor é se tivéssemos uma justiça no nível dele, sermos do nível dele, termos a santidade dele, a glória dele, a bondade dele, a pureza dele. Seria a única possibilidade do homem salvar a si mesmo, e nós sabemos que nós não somos. Então, quem é que pode se justificar diante do Senhor? Nenhum de nós. Quem é que pode ser salvo? Por nós mesmos? Nenhum de nós. Né? E aí, então, a gente chega no terceiro momento dessa parábola, desse julgamento do servo inútil, que são os versículos 28 a 30, que é o momento do veredito. O servo apresenta a sua justificativa e, diante da verdade de Deus, toda justificativa cai por terra. Você não tem caráter e você não tem frutos para apresentar, tudo que você fez foi vazio. Então, o Senhor termina dizendo o seguinte: portanto, tirem dele o talento que ele tem e deem ao que tem 10. Porque a todo que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Existem duas sentenças aqui. A primeira, no versículo 28, que diz: tirem dele o talento. E depois, no versículo 30, que diz: lancem ele nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, você vai perder o que você tem e você vai ser lançado fora da minha presença. Trazendo isso para o juízo final, a mensagem é clara. Né? Do que o Senhor está dizendo aqui? Claramente a respeito do inferno. Né? Claramente a respeito do inferno. Alguém poderia falar para mim de maneira bastante resumida o que é o inferno?
um lugar que nós nunca vamos conhecer e só vamos saber teoricamente, pela graça do Senhor. O que é o inferno? 1, 2, 3 e... Seria a ausência total de Deus? Ausência total de Deus, excelente resposta. O que mais? Mas Deus não vai estar no inferno? A ausência no sentido de separação eterna. Aí sim, ok. Isso. Quem mais? Fala, Pastor, Claudinho. eu acho, eu também concordo que a ausência, né, a ausência da presença de Deus, né, Deus não estará conosco, né? Então, é um lugar onde nós teremos toda aflição, toda dor, todo desespero, tudo aquilo que a gente acha que já sofre demais aqui, né? A gente terá eternamente no inferno, porque o que nos consola hoje no nosso sofrimento, na nossa angústia, nas nossas tristezas, é saber que um dia isso vai passar e nós estaremos na presença do Senhor, no céu. E o inferno é justamente o contrário de tudo isso. Todo o nosso tormento, todo o nosso sofrimento é eternamente. Exatamente. Né? É interessante que a primeira coisa que a gente tem que entender a respeito do inferno, e isso é a essência de tudo, é que o inferno é um lugar de castigo. É a primeira coisa. Mateus 25, no próprio capítulo 25 de Mateus, que nós estamos estudando, no versículo 46, ele falando da separação de ovelhas e cabritos, o Senhor vai dizer assim, Jesus Cristo vai dizer, e esses irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Então, a ideia de castigo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 a 9, também diz isto. Ele diz, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos no seu poder, em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade eterna, e penalidade de eterna destruição, banido da face do Senhor e da glória do seu poder. Hebreus 10, 28 e 29. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Então, nesses versículos a gente encontra a palavra castigo e penalidade, que traz uma ideia de punição, uma punição infligida a pessoas por causa dos seus erros. Então, o inferno não é primeiramente um lugar. O inferno é primeiramente um castigo. É uma punição. É a retribuição divina por todo o pecado cometido por toda a humanidade em todo o tempo. É o cumprimento da justiça divina. É o peso da ira divina derramado sobre o homem. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. O inferno necessariamente não é um lugar, necessariamente ele é um castigo, né? E a Bíblia usa palavras muito fortes para falar a respeito desse castigo. Eu não vou ler os textos aqui, nós já citamos ele em uma das nossas parábolas que estudamos. Fala sobre fogo eterno, inextinguível, Mateus, capítulo 25, versículo 41, Marcos 9, 43 e 44, Isaías 33, 14, fornalha acesa, Mateus 13, 41 e 42, lugar de tormento, Apocalipse 14, versículos 9 a 11,
lago que arde com fogo e enxofre, Apocalipse 21, versículo 8. Agora, é interessante que todas essas expressões são simbologias para nos dar uma leve ideia do sofrimento que a nossa mente não consegue compreender. Todos esses textos usam uma linguagem humana e figuras humanas, né? É fogo, enxofre, é dor, né? Porque eu sempre uso essa ilustração, porque a dor do fogo a morte por fogo é a morte que todo ser humano quer evitar. Ninguém quer morrer assim, não é? Porque no nosso imaginário seria a mais terrível de todas as mortes. Então, o que o Senhor diz em todos esses textos onde ele descreve o inferno imagine a morte mais dolorosa que um ser humano pode enfrentar. Agora, tenta imaginar algo eternamente maior do que isso, por toda a eternidade. Então, não é um lugar, não tem a ver com fogo, não tem a ver com enxofre, e não tem nem a ver com Satanás atormentando a gente para toda a eternidade, como é a figura que geralmente se mostra aí, o diabo atormentando as pessoas, né? A ideia é de um sofrimento infligido pelo próprio Deus. E é aí que vem a pergunta do Tiago, e ele falou, mas Deus não vai estar, né? Como Deus não vai estar se a justiça dele está sendo aplicada? Ele vai estar. Então, não é ausência de Deus, mas separação de Deus, é diferente, né? A ausência é como se Deus tivesse apartado dali. Ele vai estar ali no sentido de que a sua ira vai estar sendo derramada sobre essas pessoas, né? Mas vai haver uma separação total de Deus. Ou seja, depois que acontece a vinda do Senhor Jesus, aqueles que estão apartados de Deus nessa vida, estarão apartados deles por toda a eternidade, e o pior, depois de ter contemplado o Senhor no julgamento. Completamente afastado. E quando a gente fala completamente separado de Deus, significa completamente separado do seu favor, completamente separado da sua graça, completamente separado da sua misericórdia. Para essas pessoas, tudo que cabe será a ira divina. A ira divina derramada em toda a sua plenitude, eternamente sobre essas pessoas. E não dá para a gente entender o que é a ira divina. Quando se fala de fogo e de enxofre, isso é nada, é pálido. Porque a ira divina, se você pensar qual é o tamanho da ira divina, qual é o peso da ira divina, qual é a força da ira divina, se a ira divina é a manifestação da própria justiça dele, você tem que entender que a ira divina tem o tamanho de Deus, tem o peso de Deus, tem a força de Deus, tem o poder do Senhor. Toda essa grandeza da justiça divina sendo derramada sobre o homem, sem peso, sem freio, sem filtro, por toda eternidade, toda a ira divina contra o pecador eternamente. João e tudo isso... Sim, Tiago? Sim, se não me engano, Augusto dos Nicodemos, pastor, né, mestre, ele fala que o inferno é ausência, mas porque Deus vai estar lá por causa, na forma da ira e da justiça. Isso. E eu lembro de um livro do Paul Washer, quando ele está falando sobre a ira de Deus, que a gente muitas vezes não tem noção do nosso pecado, mas um pecado contra um Deus infinito tem uma dimensão de infinita. Então, por causa disso, cada nosso pecado, a gente não tem noção, mas quando a gente para pensar que um pecado que a gente considera o menorzinho tem uma dimensão infinita de um Deus que é infinitamente justo, a gente não pode negar o inferno. Exatamente isso, né? Então, a descrição bíblica é de algo tão aterrorizante, tão terrível, tão grave, que palavra alguma pode descrever. Certo? Então, a ideia do fogo, do enxofre, é para descrever o peso da ira divina, de um homem
sobre criaturas que sofrerão eternamente por estar completamente separado dele. E isso, querido, significa que não haverá arrependimento. Ou melhor, o inferno vai ser o peso do arrependimento eterno sem perdão. Arrependimento eterno sem graça. Arrependimento eterno sem misericórdia. É aí que está a separação de Deus. Não é? Uma separação completa, absoluta. Você não tem para onde correr. Não é? E tudo isso vai ser eterno. Ou seja, nem o consolo da morte nós teremos. Nós não, né? As pessoas que estiverem lá. Não é? Então, usando toda essa figura do inferno e da grandeza do inferno, eu quero terminar o nosso estudo de hoje, o julgamento do servo infiel, reafirmando aquilo que nós enfatizamos semana passada, de que o servo infiel dessa parábola não é um cristão negligente. Não está falando de um cristão negligente. Não está falando de um cristão desanimado no trabalho. Não está falando de um cristão que não está trabalhando suficientemente para Cristo. Está falando de um descrente, de um ímpio, de alguém que não reconheceu a Deus como Senhor, de alguém que não se entregou a Deus como servo, que não viveu para servi-lo, portanto, fez de si mesmo o seu próprio Deus. E que um dia vai ter que prestar contas com Deus por isso. E isso vai ser terrível. Porque a pena disso, a punição, é choro e ranger de dentes. Por isso que o texto diz, lancem-no para fora. Para fora de quê? Para fora de onde? Para fora da presença dele. Para fora do carinho dele, da festa das núpcias. Para fora do tabernáculo do Senhor, para fora da presença viva do Deus Santo, né? Essas pessoas estarão fora da presença viva, do relacionamento com o Senhor, para estar eternamente debaixo da sua ira e do seu castigo eterno. E aí, para a gente encerrar, só algumas coisas para a gente pensar. A primeira pergunta que a gente tem que fazer quando lê esse texto eu sou um servo infiel, no sentido dessa parábola, porque servos infiéis todos nós somos. Porque nenhum de nós serve a Deus como deveríamos. Certo? Mas no contexto dessa parábola, eu sou um servo infiel, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que olhar sempre para a nossa conversão. É sempre bom o exercício de se entregar novamente ao Senhor Jesus Cristo e fazer disso um exercício diário, porque a vida cristã é um eterno se entregar a Ele. Né? A segunda pergunta, que é muito séria, você acredita no inferno? Porque a ideia de um castigo eterno é tão pesado que muitas vezes, olhando para nós, igreja, eu imagino que a gente não acredita de fato no inferno, porque se a gente passasse pela rua e encontrássemos pessoas caminhando para o fogo, uma criança caminhando para um abismo, uma pessoa morrendo dentro do carro, está desmaiada e o carro começou a pegar fogo, nós ficaríamos tão desesperados de fazer alguma coisa para tirar essa pessoa do perigo, mas nós constantemente convivemos com pessoas que estão indo para o inferno. Essas pessoas muitas vezes são nossos amigos, são parentes, são colegas de trabalho, de escola, e isso não nos importa. Essas pessoas estão indo para o inferno e isso não nos machuca. E aí eu me pergunto se a gente de fato acredita no inferno. No inferno que a Bíblia diz. É uma pergunta para a gente, para a gente refletir e pedir que o Espírito Santo nos mostre realmente o que está no nosso coração e nos faça tomar providência naquilo que fomos achados em falta. A terceira pergunta é: você acha de fato justo que uma pessoa sofra eternamente pelos pecados que cometeu nessa vida? É justo o inferno?
Essa é uma pergunta séria, porque para muitas pessoas que estão na igreja servindo a Deus, até mesmo servindo a Deus verdadeiramente, tem dificuldade de compreender essa questão da severidade do inferno. O Tiago até levantou essa questão do Paul Walsh, que quando ele fala de que nós seremos punidos eternamente, não por causa do tamanho do nosso pecado, mas por causa do tamanho de quem nós ofendemos quando pecamos. Né? Todo pecado ofende o eterno, por isso toda punição tem que ser eterna. Né? Você de fato acredita que Deus terá coragem de punir eternamente alguém? Porque a gente tem lá no fundo, muitas pessoas têm a ideia de que não, ele é bonzinho demais para fazer isso. Ele é amoroso demais para fazer isso. E aí a gente tem que, se a gente está pensando assim, nós temos que estudar mais sobre a justiça divina. Entender que a bondade, o amor de Deus e a justiça divina são dois atributos divinos, duas características divinas que não se rivalizam, mas se completam e se harmonizam. Um existe por causa do outro. Deus é ao mesmo tempo bom e ao mesmo tempo justo. E essas duas coisas ao mesmo tempo. E ele consegue ser eternamente justo quando é bom. E ele consegue ser eternamente bom quando é justo. Então a gente tem que entender a justiça divina para entender que, de fato, sim, Deus terá a coragem de punir eternamente o pecador. Então, a doutrina do inferno, ela precisa ser compreendida pela igreja, para que tenhamos a reação correta, não a respeito do inferno, porque já fomos livres dele, mas a respeito da graça que nos resgatou do inferno. Porque todos nós merecemos o inferno. E se a gente não entende o que ele é, como a gente vai conseguir compreender de onde fomos tirados e o tamanho da graça que nos resgatou? Que o Senhor, então, nos abençoe. Que o Senhor nos faça pensar nessas verdades. E semana que vem, se Deus nos permitir, nós voltaremos e terminaremos o estudo dessa parábola falando sobre os julgamentos dos dois servos fiéis. Ok? Alguém tem alguma coisa para complementar, para perguntar? Discordar?